Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muita paz para todos nós. Vamos dar início a mais um trabalho e para dar começo a essa atividade, para começar, vamos fazer uma prece, rogando a Jesus e aos nobres espíritos que possam nos inspirar. Ó Mestre Jesus Cristo, derramai sobre nossa humanidade o teu amor, a tua luz. Dê a paz a todos nós, fé, saúde e espiritualidade, para que possamos, Senhor, cumprir com os nossos compromissos, aos quais trouxemos do mundo espiritual para o cumprimento aqui na terra. Que a tua paz, que teu amor esteja conosco. O evangelista Mateus, no capítulo 19, no capítulo 21, do versículo 19 a 22, ele narra uma parábola muito interessante, como todas, que quando ele vinha da cidade de manhã cedo, Jesus teve fome. E ele, vendo uma figueira à beira da estrada, ele aproximou-se para colher figos. E observou que, apesar da folhagem belíssima, exuberante, não havia fruto. Então ele disse para aquela figueira: nunca mais ninguém comerá figo de ti, jamais dará figo. E secou a figueira. Os discípulos, impressionados, perguntou-lhe: Mestre, a figueira secou rapidamente. E Jesus disse: se tiverem fé, poderás ordenar que a montanha faça daqui para acolá. Se tiveres fé, poderá fazer muito mais do que eu faço, do que eu fiz. Então nós vamos observando essa passagem do Evangelho. Era no mês de abril, e figo só se colhe em maio. Jesus sabia que era fora de época, mas há as árvores que dão frutos temporão. E ele aproximou para ver se havia frutos. Ele vinha de Betânia, da casa de Lázaro, Maria e Marta, e direcionava-se para Jerusalém. Ia comemorar a Páscoa com os discípulos. Mas a figueira simboliza a humanidade, simboliza os indivíduos. E ele falava do povo hebreu, dos judeus, que haviam recebido várias revelações dos profetas, 1000 anos antes de Jesus voltar, vir aqui à terra. Isaías, Miqueias e tantos outros profetas traziam para aquele povo a mensagem. Eles conheciam o Deus único, eles conheciam as Escrituras Sagradas, as leis, o Decálogo.
era o povo que estava pronto para receber a mensagem de Jesus. É a figueira que, apesar da folhagem exuberante verde, aquela árvore frondosa, e ele usou o símbolo da figueira porque era o figo, era uma das frutas mais importantes daquela época. Então era a importância que os judeus davam ao figo. Então, como a Olívia, melhor falando, e tantas outras, e então Jesus deixava ali uma mensagem, porque as parábolas, as profecias, elas são relatadas de uma forma bem distante da realidade humana. Por isso que Jesus disse para nós: veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de escutar, ou escute quem tem ouvido de escutar. É necessário retirar o espírito da letra. Então ele falava com os discípulos para aquele povo, porque naquele mesmo episódio ele purificara o templo. E os fariseus, doutor da lei, perguntavam que autoridade ele tinha para fazer aquilo. Porque ali ele fazia um trabalho para deixar uma mensagem espiritual para nós. É tanto que nós vamos ver que a árvore é o símbolo da humanidade. Nós vamos ver Allan Kardec, após codificar a doutrina espírita, escrever o livro dos Espíritos. Os Espíritos colocaram um desenho, pediu para ele colocar a cepa. E ali os Espíritos falavam para ele que ali estava a parreira, a videira, que a parreira significava o corpo humano. O espírito seria o licor, e a alma e o espírito encarnado ligado ao corpo seria o bago. Então nós vamos observar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus conversa com Eliú, com Ismael, a respeito do Evangelho, do que estavam fazendo com o Evangelho. E ele disse que ia transplantar a árvore do Evangelho para outra terra, e escolheu o Brasil. Mas nós brasileiros, às vezes, somos uma figueira que não dá frutos. Às vezes a árvore frondosa, com tanta beleza, com tanta riqueza do solo, na floresta, enfim. Mas nós, às vezes, não estamos dando fruto. Então, reconhece-se a árvore pelo fruto, como disse Jesus. Então, nós vamos ser reconhecidos, não é pelo aquilo que falamos, pelo aquilo que temos, mas por aquilo que somos. São os nossos atos.
E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, explicando essa parábola, ele disse que a figueira representa aqueles oradores com verbo belíssimo, que impressiona o público, mas que não consegue deixar uma mensagem profunda. Às vezes trazem teorias científicas que têm todo valor, filosófica, mas esquecem da mensagem consoladora do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. São aqueles que ensinam, mas não praticam. Aqueles que trazem um conhecimento profundo, mas ainda não conseguem viver. Diz Kardec que são aquelas instituições, as religiões, aqueles templos pomposos, equipados com aparelhos de última geração, mas ali falta o espírito do Evangelho. Então, nós temos que ser figos maduros. Figo que mata a fome daqueles que têm a fome do conhecimento, do consolo e do amor. E ali fala que de manhã cedo, olha como Jesus espera de nós no arraiar do dia, nas primeiras horas, porque depois das 12 horas ou 24 horas e 1 minuto, já é outro dia. Ele espera de nós que comecemos bem cedo. E ele teve fome. Que fome que Jesus teve? A fome de resultado espiritual do povo judeu, do povo hebreu, que trazia toda uma cultura, conhecia as leis, as revelações dos profetas, mas não dava frutos sazonados. São as instituições, como disse Dr. Bezerra de Menezes a Manuel Filomeno de Miranda, quando Manuel Filomeno de Miranda estava com ele, visitando uma casa modesta de um terreiro de Umbanda, onde a caridade ali se manifestava de uma forma belíssima. E Manuel Filomeno de Miranda questiona Dr. Bezerra de Menezes sobre o culto afro-brasileiro. Ele disse a Manuel Filomeno de Miranda: tenho visitado inúmeras instituições espiritistas, onde os oradores, com verbo inflamado, com verbo ricos de conhecimento, onde a estrutura física é belíssima, mas ali os homens discutem a técnica de fazer a caridade. E enquanto os homens discutem a técnica de fazer a caridade, o auxílio está chegando atrasado no endereço daquele que tem fome, que tem sede. Então nós vamos ser reconhecidos pela caridade, mas uma caridade desinteressada, porque a caridade que não nos modifica não é caridade. A caridade tem que me trazer alegria, felicidade e bem-estar, porque ela é um projeto de Deus,
Por isso que Kardec coloca: fora da caridade não há salvação. Mas a caridade que ele falava é aquela que está inserida no Livro dos Espíritos, na questão de 886. Quando Kardec pergunta ao nobre espírito qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como bem compreendia Jesus, a benevolência para com todos. Nós temos que ser uma figueira benevolente, ser bons, atender aqueles que chegam a nós com benevolência, não deixar que os nossos conflitos sejam despejados sobre eles, que os nossos problemas não sejam despejados sobre eles, que a mão direita não sabe o que faz a mão esquerda, isto é, fazer a caridade com simplicidade, acolher aquele que chega até nós com humildade e com amor. E disse Allan Kardec, no livro intitulado Viagens Espíritas, que se tiver dois grupos, um grupo que tem todo o conhecimento, um grupo que está com a proposta dentro do apostolado, mas que seus membros forem pessoas ignorantes no tratamento, pessoas brutas, ásperas, que criticam. E se tiver um outro grupo de pessoas que ainda estão na ignorância pelos princípios doutrinários, mas que entre eles haja a benevolência, a indulgência, o perdão, o amor, a simplicidade, o acolhimento fraterno. Kardec diz que ficaria com o segundo, porque esse grupo segundo, por ele ser humilde, os espíritos superiores teriam como consertar, trazer as orientações, trazerem as orientações para eles, para trazer a mensagem. Mas aqueles grupos que onde há esse processo de discordância, de divisão, de luta interina, não está com o espírito do cristianismo. Por isso que disse Jesus: graças te rendo, meu Pai, por ter ocultado essas coisas aos doutos e prudentes e tê-las revelado para os simples e ignorantes. Porque a pessoa simples, ela está disponível ao aprendizado. Ela aceita. A pessoa orgulhosa, vaidosa, ela cai numa fascinação, achando que é o dono da verdade. É a figueira que não dá frutos. É aquela figueira que seca no sentido de não doar, de não ser regada pelas luzes da espiritualidade superior, porque essas almas que agem assim traz conflitos internos. Muitas são vítimas de obsessões profundas por causa da sua ignorância, não intelectual, mas com as virtudes da benevolência. E também a caridade, disse os Espíritos, tem a indulgência. O indulgente mata a fome do outro,
porque ele é indulgente com a falta alheia ou as faltas alheias, porque ele sabe que ele também erra. Ele coloca no lugar do outro e pergunta a si mesmo: e se fosse eu, como eu estaria fazendo? A figueira seca, a figueira que tem galhos altos, frondosos, folhas exuberantes, são aqueles que criticam os que não sabem. São aqueles que condenam o que erra, que tem no lábio a palavra para instruir, mas tem o fel para acolher quando é contrariado, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele aprende a afabilidade e a doçura nos livros de etiquetas, no verniz social, mas quando no relacionamento íntimo, seja familiar, seja no trabalho cristão, tornam-se déspotas domésticos e esquecem que eles põem medo, mas são odiados, detestados, que fala o nobre Allan Kardec. Então, o que nós estamos sendo nos dias atuais? A figueira que dá figo temporal? Ou nós temos que esperar a época para dar figo? Isso é, quando convidado para o trabalho, eu não vou lá, hoje eu não posso, estou cansado, estou desanimado, aquele povo é difícil. Mas quando é do meu interesse, está na minha época de dar figo. Então aquela árvore temporal que dá figo, que Jesus falava, ele sabia que não era época de figo, porque era no mês de abril, e figo se colhe em maio. Mas ele queria deixar uma mensagem, como disse Joana de Ângeles para Divaldo Pereira Franco, quando ele questiona a benfeitora, por que é que os espíritos superiores só procuram as pessoas ocupadas, sobrecarregadas de atividades no bem? Respondeu a nobre benfeitora: é porque os ociosos nunca têm tempo. Eles só dão figo, eles só dão frutos quando lhes convém. Mas os ocupados, aqueles que amam servir, eles acham tempo para atender a Jesus Cristo. Ele diminui o seu descanso, o seu lazer, as horas de dormir, para servir a causa. É a árvore temporal, é o fruto temporal, como é falado. E às vezes, disse Kardec no Evangelho, são as doutrinas que não consolam, são ensinamentos confusos, mensagens trucadas. Então, ele fala dos médiuns que veio com a missão de distribuir a verdade em todos os rincões terrenos. Eles vieram emprestar o corpo, o aparelho físico para os espíritos desencarnados manifestarem. Mas muitos não dão frutos. Tem uma belíssima faculdade,
inúmeras faculdades, um intelecto rico de informações, mas são vaidosos, são exigentes, cobram prestígios, tem que ser o médium principal. Tudo que ele fala tem que ser escutado e colocado. Só o guia dele está com a razão. É uma figueira que tem muitas folhagens verdes, o tronco frondoso, alto, raiz forte, mas que não produz figo, que não produz alimento. Então nós não julgamos o livro pela capa, mas pelo seu conteúdo. As pessoas vão nos analisar pelo nosso conteúdo moral, emocional. É como agimos, é como expressamos, é como manifestamos. É assim que eles vão nos analisar. Às vezes os livros com as capas belíssimas, como tem um ditado, os perfumes mais raros estão nos frascos menores e mais simples. Às vezes o livro traz uma capa belíssima, inúmeras páginas, mas o seu conteúdo não edifica. Como nós vamos ver, o nazismo começou com um livro escrito por Hitler, O Meu Trabalho. É ali que começou. Adolfo Hitler convocou os mais notáveis químicos da Alemanha para construir os fornos de gás. Os melhores engenheiros para construir as armas que matam. Os melhores médicos para fazer teste, querendo criar uma raça pura, uma raça ariana. Então nós temos que observar que às vezes no mundo espiritual, espíritos dirigentes de falanges trevosas, perversas, como disse Allan Kardec, são espíritos grandes conhecedores da quântica, da química, de várias ciências, até a ciência médica, para provocar a hipnose, a implantação de ovoides, para perturbar as pessoas. Não é pela aparência. A árvore se conhece pelo fruto sazonado, pelo fruto bom, que tem um sabor. E é muito interessante que esse fruto dá semente. E a semente multiplica, porque na vida nossa nós somamos, mas Deus multiplica. Quando Jesus estava pregando no monte para a multidão, os discípulos chegaram e falaram: Senhor, a multidão está com fome, já são 12 horas, vamos dispersá-los.
dispensá-los também, para que eles possam comer, porque não temos condições de manter. Jesus perguntou: são quantos que estão me ouvindo? 5.000, Senhor. O que temos? Parcos peixes, miseráveis pães que um trouxe, 5 por 3. Tragam-os. Ele multiplicou. É assim que ele vai fazer com a nossa árvore, se ela dá fruto. As sementes, os espíritos superiores vão nos utilizar, vão estar conosco, para que possamos cumprir a parte que nos cabe no progresso da humanidade, sermos co-criador em plano maior. Entretanto, aquele povo judeu não compreendeu Jesus. Aquele povo judeu ouviram ele com o ouvido. Como disse Isaías, esse povo te ama de lábios, mas te detesta de coração. Então é o sentimento que é o fruto, o sentimento nobre. E disse Jesus também, o olho é a candeia do corpo. Se teu olho for bom, teu corpo estará em luz. Mas se teu olho for mau, teu corpo estará em treva. Cuidado para que tua luz não se transforme em treva e será uma treva densa. Talvez nós temos a luz do conhecimento, a luz da tecnologia, mas o nosso olho é orgulhoso, vaidoso, ciumento, mentiroso, e aquela luz transforma em treva densa, porque vamos utilizar, ao invés de iluminar as consciências, despertar a humanidade com o nosso ensinamento. Como disse Gandhi, também disse Buda, que sejamos a transformação que queremos para o mundo. É eu que tenho que transformar. A figueira individual é minha. Eu sou o fruto, ou a figueira, que tem ramos belíssimos, folhagem exuberante, uma raiz profunda, um tronco frondoso, mas eu só produzo no tempo que eu acho necessário. Não estamos falando da natureza. Jesus usou o material didático, que o material didático é a base do ensino. Ele empresta a base para extrairmos o ensino. Então a figueira que alimenta, que dá figo, é a caridade que perdoa as ofensas. É a caridade que não impõe. É a caridade que entende a dor do outro num processo empático. Então a figueira são os nossos sentimentos. O figo é a qualidade, porque é o sentimento que cria o pensamento. Não é o pensamento que cria o sentimento. Uma pessoa que quer cometer um homicídio, primeiro ele sente o desejo,
e ele pensa e articula como vai fazer, ou quando vai prejudicar alguém. É o sentimento, é do nosso coração que sai as emoções nobres. Então a figueira que doa frutos sazonados que mata a fome. E Jesus tinha fome, a fome dos resultados. E quando ele não viu o resultado na Palestina, em Jerusalém, em Israel, ele trouxe a árvore do Evangelho para o Brasil. Porque quando ele veio visitar Coelho, com Ismael, ele viu aquele povo simples, os silvícolas, os índios, e ele pede Eliu para reencarnar, para alavancar. Ele chama Longino, que foi aquele soldado romano que fincou a lança no peito de Jesus. E narra as tradições que ele era cego de um olho, e quando a gotícula de sangue de Jesus esguichou até o seu olho, ele tornou a ver. E Jesus fala para ele: Longino, tu irás reencarnar no Brasil com uma missão árdua, e se vencer, não precisará mais de reencarnar na terra, será incompreendido, criticado, terás que dar o fruto na árvore de tua vida, irás reencarnar como Dom Pedro II, e ele cumpriu. Mais tarde, após o enforcamento, após ser degolada a cabeça de Tiradentes, onde ele resgatava crimes de antanho, onde fora uma figueira que não deu frutos, e logo após aquele espetáculo patético, esdrúxulo, Jesus prepara Tiradentes, e hoje ele trabalha com a falange de Jesus Cristo. É assim que Jesus quer de nós. Mas às vezes nós brasileiros, que temos a missão da pátria do Evangelho, ainda estamos preocupados com o apego material, acreditando que o Brasil vai ser a maior potência socioeconômica, mas o Brasil vai ser celeiro de bênção. O Brasil vai exportar o Evangelho, porque aqui é trabalhada a fraternidade, a solidariedade, o amor. Nós temos essa missão. É por isso que a árvore do espiritismo cristão humanitário foi também transplantada aqui no Brasil, vindo da França, e acompanhada por mais de 15 milhões de espíritos que viveram ali para alavancar. Nós estamos no espiritismo, não é para sermos figueiras frondosas, mas para matar a nossa fome. Fome de amor, de justiça, de misericórdia, para que o Brasil
onde a fraternidade, a solidariedade e o amor possa ser exportado. Fala alguns nobres espíritos que os Estados Unidos é o cérebro da Terra e o Brasil é o coração. Mas é o coração que alimenta o cérebro. É o coração que bombeia o oxigênio para o cérebro. Então, às vezes, pode haver a morte cerebral, mas enquanto o coração está bombeando, há um sopro de vida. Mas esse coração tem que estar cheio de amor, de misericórdia. Porque quando eu estava no mundo espiritual, na 12ª hora do dia, e Jesus nos convidou como os trabalhadores da última hora, não sejamos motivos de escândalo, disse Jesus. Ai daqueles que escandalizar. Ai daqueles que for motivo do escândalo. O escândalo, ai de vir, por ser um mundo de provas e expiações. Mas ai daqueles que forem motivo de escândalos. Então oremo-nos para os escandalosos. Peçamos a Jesus misericórdia para os corruptos, para os violentos, para os promotores da guerra, porque um dia eles terão que reparar. Retornar-se-ão ao mundo espiritual. Expiarão os equívocos cometidos, que não levarão a fortuna, o poder e o título, porque são figueiras que não dão figos, e vai ser secada. Isso é, na próxima reencarnação, pedirão para nascer numa simplicidade. E nesses dias de transição planetária, muitos já vão ser exilados para mundos inferiores, primitivos. É a figueira que secou, porque aqui o solo é fértil. O adubo é de primeira, entretanto, mas não produziu no seu tempo, tampouco temporão. Então, quando formos chamados ao trabalho, lembramos da figueira, que não é hora de dar figo, não é tempo, mas vamos alimentar a fome do outro. Que não vamos medir o cansaço, as dificuldades, não vamos contabilizar dificuldades, mas vamos matar a fome de Jesus, que é a fome de resultados espirituais. Como disse Jesus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a estranha moral. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vim atear fogo. E tem pressa que esse fogo alastre. Mas esse fogo da espiritualidade em nós, do Pentecostes, o fogo da coragem, o fogo do amor que vai aquecer as nossas almas, que estão enrijecidas pelo pessimismo, pelo medo. A espada, eu vim trazer a espada. A espada é o símbolo da justiça.
mas a justiça divina, não a justiça dos homens. Qual o maior mandamento? Perguntou Jesus. O maior mandamento e o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo, como eu vou amar o meu próximo? Como eu vou amar a Deus? Se eu fico reclamando o tempo todo, eu me torno uma pessoa tóxica. Se eu fico lamentando, colocando dificuldades, com mau humor, será um agrotóxico que matará a figueira, que contaminará o figo se ele dar. Então nós temos que buscar matar a fome de Jesus. E ele disse para os discípulos: quando eu estive com fome, me destes de comer, com sede me deste de beber, nu me vestistes, preso ou doente, fostes me visitar. Mas, Senhor, quando foi que fizemos isso? Quando fizestes a um desses pequeninos. Pequeninos não é o tamanho simples, porque o grande é medido na terra pela riqueza, pelo poder, pela inteligência e pelos títulos, mas o pequeno é o simples, é o ignorante. Quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, colocaram que pobre de espírito são baldos de inteligências ou de inteligência. As pessoas que têm um retardo mental. Pobre é simples, pobre de vaidade, de orgulho, de egoísmo e rico de virtudes. É essa fome de Jesus. De manhã cedo, quando ele ia para a cidade, ele teve fome. E na beira da estrada, na estrada da evolução, estão as figueiras, que são os homens. Algumas doando inúmeros frutos, 30 por 60, 60 por 60 e 60 por 100, disse Jesus. Produz. Onde chegam, não aguarda ser convidado para o trabalho, já produz. Quando chega à casa espírita, ele já vai para o trabalho. Está em todas as atividades, não reclamam. São sinceros. Bem-aventurados pacíficos. Mas antes, disse Jesus: bem-aventurado aqueles que sofrem e que choram, que serão consolados. Aqueles que estão nas provas difíceis, que um dia foi uma figueira que foi secada, que foi retirada
todas as possibilidades, toda a sua folhagem, isto é, tudo aquilo que levava a motivo de escândalo, porque a figueira no mês de abril, ela não tem folhas, porque a folha significa que tem frutos. Às vezes é o falso profeta que traz a discórdia. Hoje é o fake news que traz a exuberância, a beleza, mas a mentira. São os espíritos pseudo-sábios no mundo espiritual. Bem-aventurado aquele que sofre e que chora, porque ele está reparando a sua expiação. Agora ele está sendo a figueira a doar frutos sazonados, a matar a fome, no testemunho. Por isso que Jesus disse, se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, pode ordenar que essa montanha saia daqui para colar, a montanha dos nossos problemas, a montanha dos nossos erros, a montanha dos nossos conflitos, a montanha das dificuldades, que quando nós acreditamos, porque fé não é crença, fé significa fidelidade. Fidelidade a Jesus. Fidelidade a Kardec. Ser fiel à doutrina espírita. Não colocar o achismo, o personalismo. Por isso que Emmanuel coloca no livro Consolador que o trabalhador da mediunidade que somos todos nós, antes de assumir uma tarefa maior, deve se evangelizar, para que não se encontre com um grande adversário, o achismo, o personalismo doentio. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesses dias de testemunho, o que temos produzido junto com a nossa família? Na hora do desconsolo, como estamos agindo? Na hora que a gente está vendo tanta banalidade, tanta disputa de poder, tanta inconsequência, o que nós estamos produzindo? A oração, o otimismo no trabalho, a árvore que produz frutos sazonados, como disse Teresa de Calcutá, quando foi questionada, não canso de repetir a sua belíssima fala. O que a senhora faz para se proteger das doenças contagiosas como a lepra, a AIDS e tantas outras? Com quem ela lidava? Eu tenho água e sabão e amor no coração. Temos álcool gel, temos máscara, temos tudo. O que está faltando no coração de muitos é o amor. Esse sol irradiante, esse amor de não ter medo,
de fazer o bem, de saber que nós estamos sobre a proteção de Deus, como disse Bezerra de Menezes, que só seremos experimentados, só passaremos por aquilo que for útil para a nossa evolução espiritual, que nada acontece por acaso se nós nos protegermos. As nossas instituições estão fechadas, mas o Filho do Calvário continua. O desemprego aumenta, as doenças emocionais aumentam, a violência doméstica aumentou, sem pessimismo. As máscaras foram colocadas na nossa face para nos proteger de um vírus externo. E caiu a máscara egóica e junguiana que escondia quem éramos. Porque é nessas horas que mostraremos quem somos, qual figueira. Porque aqueles que nós assistíamos na casa espírita talvez estão em condições piores. Nós estamos nos protegendo de um vírus, mas outro vírus está carcomendo a sociedade, que é o egoísmo. O vírus do medo, a pandemia da depressão, do suicídio, da drogadição e da fome são pandêmicas. Agora é hora de pensarmos no Filho do Calvário, pelas redes sociais, continuar com a campanha do quilo entre nós, com o trabalho do agasalho, porque aqueles filhos do Calvário, se protegemos para ir para o trabalho profissional, porque temos que ir, será que não podemos levar um pão ao faminto com todos os cuidados, sem aglomeração, sem abraços excessivos, mas com o pensamento em Jesus Cristo? Eles também não estão podendo sair. Teve uma foto que me comoveu muito. Um senhor muito pobre. Ele fez uma máscara com uma folha de repolho, porque não tinha. Então sejamos essa figueira e que Jesus possa abençoá-los. Muito obrigado. Ó Jesus Cristo, abençoe todos nós, que tua paz, que teu amor esteja conosco, que assim seja. Muito obrigado a vocês do Allan Kardec, todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem. Muita paz para todos.